Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Vai vir só eu e a Elisa, e aí nós somos alunos de mestrado, né, do professor Weber. Vamos ajudar vocês a entender mais ou menos como era o gabarito da prova, e também apresentar os critérios de correção que a gente usou, certo? Então, esse aqui era as respostas da prova, certo? Vamos começar pela parte teórica. Que a parte, teoricamente, tem consulta, né? Primeira questão da prova, gente, era sobre imprimação. Julgue os itens abaixo acerca do processo de imprimação como verdadeiro ou falso, né? Primeiro item, tem como finalidade aumentar a coesão da superfície pela penetração do material asfáltico empregado, impermeabilizar a camada de base e promover condições de aderência entre esta e o revestimento. Verdadeiro, esse é o objetivo da imprimação. No caso de excesso de ligante, o problema causado é apenas o financeiro, não havendo problemas técnicos. Falso, né? Há sim problemas funcionais. Caso eu coloque. Se houver estudação, né? Como é, Elisa? Se houver estudação por causa do excesso de ligante, então é um defeito ali, é um problema técnico. Sim, certo. Corrige-me. O item 3. O aspecto comumente analisado é a penetração do ligante, que nos ensaios deve estar entre um valor máximo e mínimo estabelecido. Também está correto. Os principais defeitos decorrentes são exudação, má aderência e perda de agregado. O defeito aqui é a perda de agregado, né? Pode confirmar, viu? E aí, tá falso esse item. E o quinto item, as especificações de serviço do DENIT recomendam o uso de CM30 e emulsão asfáltica para imprimação, sendo ambientalmente mais correto o uso de CM30. Não, né? Ambientalmente falando, a indicada seria a emulsão asfáltica para imprimação, e não o CM30. Então, por causa disso, a sequência correta seria verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. E falso de novo. A primeira questão do item B, que seria para os alunos de final de matrícula ímpar, os afirmativos são as mesmas, né? A diferença é só a ordem. Não é isso? Só a ordem das afirmações. A segunda questão, né? Complete corretamente as lacunas dos itens a seguir. A falta de adesividade entre o ligante e o agregado numa mistura asfáltica pode ser melhorada, por exemplo, por meio do uso de quê? Drop e cal. Item B. Qual a forma mais indicada, né, do agregado para emprego em revestimento do tipo tratamento superficial por penetração? Seria a forma cúbica, né? Quando eu tenho agregados cúbicos, eu tenho um melhor intertravamento dos grãos, certo? Item C, o ensaio consiste em submeter cerca de 5 quilos, esse ensaio aqui descrito é o de abrasão Los Angeles. Então, você tinha que saber o que era o ensaio. O método de dosagem Marshall de misturas asfálticas a quente resulta na determinação de várias propriedades, dentre elas, duas importantes propriedades mecânicas. Quais seriam? Estabilidade e fluência. Isso é uma informação que tem aqui na própria norma do ensaio. O objetivo, ele já fala o que se determina, estabilidade e fluência. Voltando aqui para o Word. É mais aqui uma de ensaio, né? Ele descreve o ensaio, quer saber qual é o tipo. Esse ensaio aqui é de adesividade. Letra F. Um solo disponível para utilização para implantação de pavimento rodoviário com SOBR igual a 42% e expansão igual a 0,92, se utilizado em altura, não poderá compor que camada. E aí você tinha que saber os critérios, né, exigidos, mínimos, para cada tipo de camada, base, subbase, enfim. E com esses valores aqui, ele não pode compor uma camada de base, que ela, enfim, no mínimo tem que ter um CBR de, dependendo do tráfego, né, 80 ou 60. Certo. Na segunda questão para
Para outro tipo de prova, era basicamente também as mesmas respostas, mas tinha algumas diferenças. Aqui ele já perguntava qual era a forma do agregado que não era indicada, né? Na primeira prova ele perguntava qual era a indicada, que seria a cúbica, e aqui ele pergunta qual não é a recomendada, que é o formato lamelar. Certo? Mais uma vez, o ensaio de adesividade, ele descreve, quer saber qual é o tipo de ensaio, as propriedades encontradas pelo ensaio de dosagem Marshall, o método, né? Estabilidade de influência, mais uma vez, não pode compor camada de base, e aqui tem essa é outra resposta de ensaio de equivalente de areia, e não de, qual era o outro aqui em cima? Abrasão Los Angeles. Novamente, ele fala aqui do Doppler e do Cal. Terceira questão. Sobre os diferentes tipos de revestimento flexíveis rodoviários, determine corretamente o somatório dos itens corretos, né? Dos itens. O micro-revestimento asfáltico a frio é um revestimento de espessura delgada, usado comumente em atividades de manutenção de pavimentos. Sim, correto. O tratamento superficial duplo é um dos revestimentos mais usados em rodovias estaduais do estado do Ceará, empregado logo após a construção de uma base. Sim, correto. O concreto asfáltico denso é um tipo de mistura asfáltica preparada a quente, não é a frio. Então, por isso que é falso. Mesma coisa do CBUQ. O SMA é uma mistura densa com emprego de granulometria do tipo descontínua, não é contínua. Tá? O CPA, camada porosa de atrito, tem alto volume de vazios para proporcionar elevada permeabilidade e tem sido usada, por exemplo, em pistas de aeroporto e também na Vigília Tábora, gente. Curiosidade. A terceira questão, na segunda forma da prova, basicamente eram as mesmas. Eram as mesmas? Era, né? Que sim, só muda a ordem. Só muda a ordem, os valores, né, de cada afirmativa, para o somatório vir ser diferente. Você vê o quê? Quarta questão, né? Você vê o quê? Essa aqui, eu não sei, a Elisa deve saber melhor do que eu, mas enfim. O CBUQ, concreto betuminoso usinado a quente, ou concreto asfáltico, apresenta, letra A, a correta seria facilidade de execução em camadas delgadas, camada compactada com textura superficial, permeável, e vale tudo, né? Resistência e deformação. Sim, seria, isso que era de marcar, né? Seria... Por eliminação dá para tirar, né? As outras, Sim. que a B, ela fala que é permeável, não é, né? A gente sabe. O que não é permeável. O item B e C fala que é permeável, então já daria para eliminar. Na D, que é a dificuldade, né, de execução de camadas delgadas, e como é um resinado, há uma facilidade de execução dessas camadas. Tá. A quarta, do tipo B, só mudava a ordem das afirmativas. Quinta questão. A respeito dos estudos de tráfego, importante requisito para o projeto de dimensionamento dos pavimentos, assinale os itens como verdadeiro ou falso, conforme as assertivas a seguir. VM, volume médio, apresenta o volume diário médio de tráfego nos dois sentidos da via no ano médio do período de projeto. Falso. Por quê? Porque é no sentido da via mais solicitado, não é nos dois sentidos, tá? Item B, o fator de carga, FC, baseia-se no conceito de fator de equivalências de operações. Esse fator é um número que relaciona o número de passagens de um veículo qualquer com o número de passagens de um veículo padrão. É isso mesmo. Item C, são considerados no cálculo do fator de carga veículos comerciais, veículos de passeio, desprezando motocicletas, bicicletas e veículos de 3 rodas. Sim, despreza esses veículos e também despreza os veículos de passeio, né? Então, por isso que está falso. Letra D. Para levar em conta as variações de umidade dos materiais do pavimento durante as diversas estações do ano, o que se traduz em variações de capacidade de suporte desses materiais, o número equivalente de operações do eixo tomado como padrão
deve ser multiplicado por um coeficiente denominado fator climático regional. Dessa forma, até aqui está correto, certo? Só que quando ele fala, dessa forma, o número N diminui em condições mais úmidas, isso está falso. Por quê? Porque quando eu tenho condições mais úmidas, o meu fator regional ele vai ser maior que 1. Então, ele vai majorar o meu número N. É por isso que está falso. A quinta questão, do tipo B, novamente, só mudava as ordens das afirmativas. Sexta questão. Com relação ao dimensionamento mecanístico empírico de pavimentos rodoviários, assinale os itens como verdadeiro ou falso, conforme as assertivas a seguir. Letra A. O módulo de resiliência, MR, é indispensável no projeto de dimensionamento de pavimentos. Sim, se esse dimensionamento for mecanístico empírico, sim, ele é indispensável. O ATE, afundamento de trilha de roda, é causado apenas na camada de revestimento. Falso, ele é ocasionado em todas as camadas. Item C, a área trincada máxima permitida, conforme o método Medina, né, método de dimensionamento nacional, para análise da vida útil de projeto de um pavimento é de 30%, correto? Esse sim é o limite. Item D, o objetivo é determinar as espessuras das camadas em função do número N e dos valores de CBR das camadas. Falso, os valores de CBR são usados apenas no método empírico e não no mecanístico. Item E, o desgaste de agregados é considerado como parâmetro para análise da estrutura dimensionada, não sendo aceito um valor superior a 30%. Não, esse parâmetro aqui, com esse limite, é o percentual de trincamento. Item F. Muitos programas de elementos finitos são utilizados para calcular e verificar as espessuras do pavimento, compatibilizando os materiais de forma que a vida útil projetada corresponda ao número projetado de repetições de carga. Correto. Item G. Eu acho que falou sobre alguns programas na aula do ensinamento. Não falou só sobre o Medina, falou sobre outros também. Uhum. Item G. As trincas por fadiga e a deformação permanente são considerados dois defeitos funcionais a serem previstos. Não, a deformação permanente é um defeito estrutural. Certo? Novamente, 6B, só muda as ordens afirmativas. Questão do item 7. No contexto do SGP, Sistema de Gerência de Pavimentos, a identificação adequada das causas que proporcionam o surgimento dos defeitos de pavimento auxilia na tomada de decisão quanto às estratégias de manutenção e reabilitação técnica e economicamente mais viáveis. Nesse sentido, com relação aos defeitos em pavimentos flexíveis rodoviários, assinale a opção incorreta. Né? Desagregação é resultado de deficiência do ligante? Sim. Deformação plástica pode ser ocasionada por excesso de ligante? Pode. Ondulações transversais podem... Alguém pedindo para entrar? Eu acho esse barulho. Vou voltar aqui. Ondulações transversais podem ser ocasionadas por deformação plástica da base. Sim. A ação da água constantemente presente no pavimento pode ocasionar desagregação? Pode. E a opção incorreta, que deveria ser marcada, são que trincas são exclusivas do revestimento, a partir do qual evolui para todo o pavimento. Não são exclusivas, não. Podem ocorrer na camada de base também. Certo? Quer ler a 8, Elisa? Pode ler, eu vou lhe acompanhando aqui. Análises não. Analise as afirmações abaixo e assinale o item incorreto, certo? Letra A. Serventia é definida como a capacidade de um pavimento servir ao usuário em um dado momento quanto ao seu conforto, ao rolamento e segurança, sendo determinada por meio de avaliações subjetivas de todos os usuários que trafegam sobre a via, conforme preconizado na norma do DENIT. Falso, né? Não é de todos os usuários. Avaliadores, não são os usuários, né? São escolhidos avaliadores para fazer essa avaliação. Então, esse item está incorreto por causa disso. Não são todos os usuários, tá? E, por consequência, os outros estão corretos. Na avaliação da solicitação de tráfego em pavimentos rodoviários, são determinadas as seguintes informações.
o tráfego médio diário anual e a determinação do número de operações do eixo simples padrão de rodas duplas, número N, né? É isso mesmo. Letra C. O desempenho é a medida da serventia de um pavimento ao longo do tempo ou do tráfego, sendo fundamental para identificar o momento oportuno de se fazer uma manutenção corretiva ou mesmo preventiva. Para a construção da curva de desempenho de um pavimento, são determinados parâmetros de serventia, sim. Se avaliar que o desempenho não está adequado, então você, como gestor, tem sim que indicar uma manutenção para elevar esse desempenho. A construção de um banco de dados com as informações da malha rodoviária é uma das estratégias usadas para se implantar um sistema de gerência de pavimentos em cidades de médio porte, correto? A irregularidade longitudinal pode ser determinada pelo levantamento topográfico altimétrico usando nível e mira, bem como o uso de perfilômetros a laser acoplados em veículos de passeio. Sim. Agora a gente vai para a parte... A gente não teve um bom resultado, gente, nessa parte prática. Desculpa, a parte teórica, né? Poucas pessoas... Valia 4, né? Pouquíssimas pessoas conseguiram atingir, acho que 2 ou 3 pessoas, pelo menos na parte do Weber, né? Conseguiram tirar mais que 3, onde valia 4. A maioria tirou 1 ponto alguma coisa, 2. Enfim. Não foi tão bom assim os resultados, tá? Agora a gente vai para a parte prática, também foi bem complicado. Parte prática valia mais, valia 6 pontos, certo? Vamos aqui para a questão 1. Suponha que você é um engenheiro civil responsável pela fiscalização de uma obra de pavimentação rodoviária no estado do Ceará. Durante a execução do revestimento asfáltico do tipo concreto asfáltico, CA, você verificou que a temperatura de uma batelada do referido revestimento chegou no trecho com a temperatura igual a 153. Diante dessa condição e com base nos dados apresentados na tabela e no gráfico a seguir, você autorizaria a execução do revestimento com essa mistura? Sim ou não, né? E justifique a sua resposta, certo? Então, o que você ia fazer aqui? Você tinha a temperatura do revestimento, você ia dizer se você autorizaria a execução ou não, né? Com base nesses dados, né? A análise tinha que ser baseada nos dados da tabela. Aqui e você os tinha... limites do gráfico, né? Então, aqui você tinha dados de viscosidade, né? A 135 graus, 150 e 173, mas você não tinha 1,53. Então, você ia ali tentar prever aquilo ali, certo? Você tinha que fazer, gente, não tinha um cálculo específico a ser feito, era mais uma resolução gráfica, né? Você poderia, por exemplo, aqui, marcar esses pontos, né? Viscosidade 135, e aqui e colocava o valor que era 151, né? Marcava aqui os pontos, e aí você ia fazer uma linha de tendência, certo? Esses 3 pontos, eles não produziam uma reta, certo? Eles não estão alinhados. Você ia fazer uma linha de tendência de forma que os 3 pontos e a reta de tendência fossem equidistantes, certo? E aí, o que se eu você... fizesse isso, mais ou menos, eu não precisava ser exato, que nem o Excel, já dava para ter uma noção que o 153 está dentro do limite, certo? Eu ainda fiz o gráfico, Cecília, se quiser eu mostro aqui, mas ou não, então deixa assim mesmo. Que eu coloquei em cima desse gráfico da resolução, que dá para ver. Certo. O que você podia se confundir, né? Você olhava que a 150 é 0,25. Então, obviamente, 153 vai estar abaixo disso, né? Mas não era bem assim, tá? Você tinha que fazer essa linha de tendência, você ia ver que a viscosidade, ela ia aumentar no 153, mais ou menos aqui, ó. Certo? E aí, pelo gráfico, com esses limites aqui de compactação, que era para cá que você tinha que olhar, você iria verificar que como ele está acima de 0,25, tá? 0,26, enfim, ele estava apto, sim, a ser executado. Então, você tinha que dizer que sim e tinha que explicar isso. Para quem falou sim, e ali falou da viscosidade, mas não mostrou isso graficamente, a gente considerou 1,5 ponto, tá? Mas quem fez tudo direitinho, indicou que era um método gráfico, que, enfim, tinha essa linha de tendência, aí conseguiu em 2 pontos, tá? Na segunda do tipo B, a única coisa que mudava é porque era outra temperatura, né? Não era 153,
era 1,4. E por causa disso, diferentemente do tipo da prova A, eu não ia autorizar essa execução, certo? Não autoriza a aplicação, pois a temperatura está além, seria além, da indicada para o momento da compactação por causa da viscosidade. Segunda questão, tipo A, né? Você foi engenheiro designado para avaliar o projeto de dimensionamento de pavimentos de uma nova rodovia estadual no Ceará. O projeto foi obtido o CBR do subleito igual a 6% e o número N igual a 6 vezes 10 elevado a sexta. Para uma vida útil de 10 anos. Próximo à rodovia, haviam jazidas disponíveis com materiais para as camadas de base, solo brita, seria a camada de base, e de reforço do subleito, solo natural com CBR de 12%. Percebam que aqui ele não menciona em camada de subbase. Então, se ele não mencionou, não tem, tá? A partir desses dados, você efetuou o dimensionamento empírico da estrutura. Contudo, o órgão rodoviário estadual, visando se adequar às novas diretrizes de dimensionamento nacional de pavimentos, solicitou que você realizasse o dimensionamento mecanístico empírico com os mesmos materiais que acima foram indicados, e escolhesse a estrutura mais delgada mais adequada, para ser construída. A análise do programa Medina resultou na estrutura apresentada na tabela abaixo, resultando em uma porcentagem de 28,9% de área trincada e 5,7 milímetros de afundamento de trilha de roda ATR, né? Sendo assim, para realizar a sua escolha, responda, né? Letra A. Dimensione a estrutura pelo método empírico. Então, essa item A era mais simples, né? Você tinha os dados de tráfego, o número N já pronto, 6 elevado a 10 a sexta, e você tinha os materiais das camadas, né? E aqui ele deixa claro que é a camada de base de reforço subleito. Não existia camada de subbase. Teve gente que se confundiu aí e dimensionou também a camada de subbase, certo? Então, o que você ia fazer? Você, primeiramente, olhar para o número N, de 6 elevado 6 vezes 10 a sexta, ia verificar qual era a camada de revestimento necessária para aquele tráfego, e era 7,5 centímetros, certo? De posse desse resultado, você ia encontrar as camadas de base e de reforço do subleito com base naquelas inequações que nós temos, certo? Então, o que você ia fazer? Você ia procurar esse H12, que seria a camada de necessária, né, a espessura necessária para proteger a camada imediatamente inferior, que no caso seria o reforço, certo? Por isso que é esse 12, porque é o CBR do reforço do subleito, e você ia olhar no ábaco, e eu vi que era mais ou menos ali 38, né? Teve gente que encontrou 39, 40, 37, 36, que foi considerada essa margenzinha de erro, mas teve gente que colocou 30, né? 45, é realmente muito distante, fez uma leitura errada, e a gente não pôde considerar, certo? Então, você tinha esse valor aqui de H12, tinha o valor da espessura do revestimento, o coeficiente do revestimento é 2, e a da base é 1, porque é uma base de material granular, né? Teve gente que colocou 1,7, se confundiu também. Enfim, errou, né? E aí você encontrava a camada de base, né? Que seria ali 23 centímetros, certo? Aí, novamente, você iria agora aplicar na inequação para encontrar o reforço do subleito, e ia fazer a leitura no ábaco de H6, né? Que seria o CBR do subleito, certo? Enfim, então você encontraria ali a camada de revestimento de base e reforço do subleito. Como é que foi o critério de correção aqui? Percebam que são 5 itens necessários para esse dimensionamento. Qual seria? A camada de revestimento, o H12, a camada de base, o H6 e o reforço subleito, né? 5 itens. Então, como esse item valia 1 ponto, cada itemzinho desse valia 0,2, certo? Totalizando 1. Agora, vamos ler aqui o item B. Escolha a estrutura a ser construída, você como engenheiro indicar, e justificar. Por que você ia escolher essa, né, gente? Aqui no item B, você tinha que dizer de forma clara, eu escolho a estrutura empírica, a estrutura mecanística, e por quê? No caso, seria a estrutura mecanística, certo? Aqui seria o gabarito indicado pelo professor. Diante do apresentado, como a área trincada está abaixo dos 30% limitados pelo método do Medina, e o ATR também se encontra abaixo do limite de 12,5 milímetros,
pode-se escolher a estrutura mecanística empírica, considerando ainda que os materiais são os mesmos. A espessura de 7,5 do revestimento do método empírico resultaria em uma área trincada muito superior aos 30%, já que a área trincada do mecanístico empírico com 10 já resultou em algo próximo a esses 30. Imagine se eu né, colocar uma camada menos espessa, aí que vai aumentar essa área trincada. Além disso, as camadas de base e reforço estão subdimensionadas no método empírico, apresentando a camada de base quase o dobro do método mecanístico. Ela varia o custo, né, por ser uma estrutura mais robusta do mecanístico empírico, mas possibilitaria que o pavimento realmente tivesse a vida útil de 10 anos, a qual foi projetado. Então, aqui, esse item valia 1 ponto, né, você tinha que indicar de forma clara que era o mecanístico empírico, isso valia meio ponto. Quem respondeu o mecanístico empírico já ganhou meio ponto, né? Eu escolho isso, de forma clara. E aí, você tinha também que comentar, né, dos limites de ATR, da área trincada. Quem comentou sobre a área trincada ganhou 0,2, quem comentou de ATR ganhou 0,2, quem falou ali da robustez, dos custos, 0,1. E aí, totalizava 1 ponto nesse item, correto? A questão 2 do tipo B da prova, o que mudava, gente, era o número N, né? O número N, porque as camadas de base eram o mesmo material, também não tinha camada de subbase. O CBR do subleito era o mesmo. Era o mesmo? Era tudo. Essa estrutura aqui também era a mesma. Então, basicamente, o que mudava mais era o item A, porque você ia encontrar. Enfim, por o N ser diferente, mesmo o CBR sendo iguais, você ia encontrar essa leitura aqui no ápico diferente, né? Então, você ia encontrar camadas de base diferentes, reforço diferente. Mas o item B, basicamente, a gente vai dar a mesma coisa. Certo? A terceira questão, gente, eu acho que nas provas que eu corrigi, só uma pessoa acertou tudo. Tirou os 2 pontos, né? Que lá nessa questão, a maioria errou. Muita gente errou. Vamos tentar aqui dizer por quê, explicar até para vocês saírem, não só pela nota, né? Mas saírem daqui da disciplina de super, sabendo calcular o número N, que, enfim, é uma coisa básica para qualquer projeto de dimensionamento de estruturas de pavimentos. Começar aqui pelo do tipo A, certo? A partir da contagem classificatória do tráfego, apresentado na tabela a seguir, volume de tráfego no sentido mais solicitado, então aqui já tinha uma colazinha, né, ali para uma questão da parte prática. Determine corretamente o número N, considerando que os dados serão utilizados para a implantação de uma rodovia no sertão central do Ceará, cuja região possui crescimento anual de tráfego de 4%, né, a taxa de crescimento é essa. Pretende-se que uma rodovia implantada tenha uma vida útil de 12 anos, seria o período de projeto, após a execução das obras, que tem previsão de realização de 12 meses, né? Então, o tempo da obra seria 12 meses. Aqui, gente, os dados de volume de tráfego eram na sua matrícula, certo? E vamos fazer isso por meio do Excel. Prova do tipo A. Alguém quer me falar o número de matrícula? Para servir de exemplo, ou posso fazer com um número qualquer? Se acusem. Rodrigo David, 36, 35, 34. Tá. Então, a prova do tipo A, né? 36, 35, 34. Então, aqui, a partir desse número de matrícula, me resultava nesses volumes aqui para cada tipo de veículo, né? Veículo tipo 3C, 2C, 2S2, enfim. Então, a primeira coisa que você ia fazer nessa questão era, enfim, saber a frequência, né, absoluta daquele tipo de veículo. Em seguida, você tinha que calcular a porcentagem em relação ao todo, ó, né, 30 sobre 780, que seria a soma dessa frequência, certo? Outra coisa que você tinha que conhecer era a própria silhueta do veículo, mas isso vinha na prova, né? Você tá vendo aqui que nesse veículo você tem 2 conjuntos de eixos, né? Esse aqui você tem 2, esse aqui tem 3 e 4. E você tinha que saber qual seria a carga desse conjunto de eixos, né?
6, 17, 6, 10. Isso aqui, gente, são coisas que vocês poderiam ter ido para a prova já, sabendo que ia facilitar muito a vida de vocês. Mas, que, enfim, quem não sabia podia consultar o manual do DENIT, podia, enfim, obter isso. E aí, como eu tenho eu sei, conheço a configuração de eixos, né, do meu veículo, também conheço a carga de cada um deles, eu posso ter o coeficiente de carga de cada um desses conjuntos de eixos, né? Também são valores que não mudam, né? Você encontra isso aqui por meio daquelas fórmulas da USAS, e também são valores que você poderia ir para a prova já com eles anotados, com eles já em posse de vocês, certo? Mas, enfim, quem também não sabia, podia calcular na hora da prova, só ia demorar mais tempo, certo? E aí, o que você ia fazer, o próximo passo, né? Você ia somar esse fator de veículo individual, vamos chamar assim, de cada um desses veículos, né? Nada mais é essa coluna, nada mais é do que a soma do conjunto de eixos, né? Então, pronto. Para quem chegou até aqui, muita gente que aconteceu errou os próprios fatores de equivalência de carga. Aqui, em vez de 8,55, colocou outros valores, não sei como obteve, se errou ali na hora de calcular nas fórmulas. Mas, enfim, vocês erraram esses valores aqui. Muita gente já errou o começo da questão, né? Então, ficava mais complicado acertar o resto. Enfim. Então, até aqui, gente, não sei como é que vai ser a F, não sei. Mas vocês já podem ir com esses valores aqui, tá? Para facilitar a vida de vocês. Eu calcular na hora também, vai perder um pouco mais de tempo. Pronto, gente. Para encontrar o FV daquele tráfego, o que você ia fazer? Você ia pegar aquela porcentagem da frequência relativa, né? De cada tipo de veículo, e você ia multiplicar por esse fator de veículo associado a cada veículo, certo? 3,8 vezes 8,27. E aí, a soma desse produto nada mais é do que o FV, certo? Produto da porcentagem da frequência daqueles veículos, vezes o FV individual de cada veículo, certo? Você multiplica e somava e encontrava o FV. E aí você guardava ali o valor de FV, enfim, e agora observar o tráfego, né? O V0 nada mais é do que a soma dessa frequência, que no caso desse aluno dá 780, certo? E aí você ia calcular o V1. O que é o V1, né? O V1, gente, é o volume de tráfego. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Pronto. O V1 é o volume de tráfego no primeiro ano do período de projeto, primeiro ano de operação da rodovia, porque eu fiz a contagem volumétrica, né, no V0, mas a minha rodovia, ela tem um ano para ser construída, então, muito provavelmente, né, aquele fluxo de veículos, ele vai aumentar, e eu preciso considerar isso, né, a própria questão falava qual era essa taxa de crescimento de 4%, e o período da obra, que era 12 meses do ano. Então, você ia fazer, né, V1 é igual a V0, vezes 1, mais essa taxa de crescimento, levada a esse período, esse ano de obra, certo? Pronto, você tinha o V1. De poste de V1, você ia calcular o VT, né? Nessa formulazinha aqui, né? 365 vezes o V1 que você encontrou. Muita gente, eu percebi, que não calculou o V1, que já aplicou aqui o V0, né? E resultava um valor de VT incorreto, certo? Tem que ter cuidado com isso, gente. Vezes 1 mais T, esse P aqui maior seria o período de projeto, né? Seria 12 anos. Menos 1 sobre T, certo? A Isa falou, acho que também teve gente que, em vez desse T aqui, colocou o período de projeto, em vez da taxa. Se confundiu aí, errou a fórmula. E aí, o N nada mais é do que o FV que você encontrou, certo? Vezes o VT. Então, como é que foi o critério de correção aqui, gente? Percebam que tem 5 números aí a serem contados, né? Esses FVs aqui, os FECs dos veículos, certo? Você já poderia ir para a prova com eles. Isso aí, quem chegou até aqui, gente, quem acertou esses valores aqui, a gente deu 0,4, certo?
Quem Acertou só uma parte, foi proporcional, né? mas teve gente que errou aqui, o 8 ponto, colocou 9 aqui, ou colocou 0,5 aqui. A gente foi considerando, por exemplo, você acertava todos esses, você ganhava 0,4. Você acertou a metade, você ganhava 0,2. Era proporcional, tá bom? Não é porque você errou um que você não, enfim, zerou isso aqui de você, não. Quem acertou o FV, obviamente, quem errou essa primeira parte, errou o da UFV, mas quem chegou até o FV ganhou mais 0,4, né? Já tinha 0,8. Quem acertou o V1 também ganhava 0,4, e quem acertou o VT mais 0,4. Então, aí você já tinha 1,6, certo? Aqui multiplicando por 100, tá certo. A matrícula que pediram para testar é 36, 72, 63, correto? Correto. O período de projeto foi 10 anos. Isso. Então, seguia aquele mesmo padrão que a Cecília já explicou, né? Para cada veículo, você tinha que calcular o fator de equivalência de carga. E aí, esse aqui são os resultados, né? Quem queria ver, acho que é Bruno, né? Isso. Aqui, Bruno. Só para tirar uma dúvida aqui, o fator de eixo simples traseiro, o valor é 3,289, é isso? Isso, Tá bom. 3,9. Tá bom. Você errou aqui, foi? Foi só isso que eu errei. Eu fiz todo o processo aqui, mas eu não separei por veículo, eu separei por eixo mesmo. Eu fiz o somatório dos eixos, o valor deu Então, você 2,8. foi... Aí tá mais ou menos perto, né? 2,8 vezes 10 elevado a 7. Mas eu acho que eu errei mas só aí eu o... acho... aí como errou os outros, né? Aí errou um que foi seguido. Ok, obrigado. Infelizmente, foi aqueles critérios que a gente utilizou. Então, seria calculando V. Você usou aquela outra forma que calcula primeiro o FV e depois o FC, multiplica? Eu acho que foi isso que eu fiz aqui. Eu não sei exatamente o que eu fiz, não. Não sei o que eu fiz. Foi mais ou menos isso aí. Então, o padrão foi o mesmo. A gente só mudou a forma como se obtinha o volume de tráfego, né? Em relação à prova B, eu tô falando. E qual foi outra coisa? O tempo de projeto. O tempo de projeto e a taxa de crescimento. Então, o resto, o cálculo é o mesmo. Certo? Enquanto a Cecília volta, deixa eu falar um pouco sobre os trabalhos que eu corrigi, né? Eu corrigi os trabalhos de estudo geotécnico e dosagem Marshall. Então, para os estudos geotécnicos, o que a gente queria? Para cada planilha daquela, a gente queria que vocês classificassem o solo, certo? E depois de classificar, a gente tinha que calcular o CBR de projeto e a expansão. E aí indicar se aquele solo tanto estava adequado para o subleito, para o caso do subleito, e se fosse uma jazida, a gente tinha que saber se estava... para que camada serviria aquele solo. Então, eu dividi, assim, para cada planilha daquela, eu dividi 0,2, se eu não me engano. Foi. Porque... deixa eu só ver aqui. 0,2 para cada planilha. Isso. Aí, quem classificou corretamente ganhou 0,5. Aí teve gente que um ou outro ponto classificou diferente. Aí eu considerei ainda porque às vezes não tem muita diferença, né? Aí, sobre o cálculo do CBR, muita gente perdeu ponto por conta que não percebeu que existiam valores muito extremos. E aí você ou tirava da sua análise, porque ia causar uma diferença grande, ou você fazia alguma consideração, certo? E se calculassem direitinho, você ganhava o valor de 0,75, que seriam os parâmetros estatísticos, eu considerei assim, CBR e expansão. Então, 0,75, quem conseguiu encontrar o valor de expansão e CBR corretos.
e depois mais 0,75 para quem indicou corretamente. Teve gente que só calculou e disse que era bom para, sei lá, para subbase ou para o reforço, mas não explicou o porquê, né? Então, você tinha que ter como base aqueles limites, né, para subbase, então CBR mínimo de 20%, ou você explicava, ou então, teve gente que só colocou os critérios ao lado, eu ainda considerei. Então, foi isso, para a parte de estudos geotécnicos. E o outro trabalho que eu corrigi foi o de dosagem. E aí eu vou falar os pontos que eu anotei e eu dividi igualmente, certo? Ó, quem calculou volume corretamente, densidade aparente, volume de vazios, VCB, VAM, RBV, definiu as interseções corretamente e o teor de projeto, para cada coisa dessa, eu dei 1,25, certo? A maioria conseguiu preencher aquela tabela corretamente. Outros se confundiram em algumas fórmulas no começo e aí foi errando o final. E aí, o que não causou muita diferença, eu considerei, ou então considerei parte dos pontos. E em relação às interseções, muita gente errou por conta que não percebeu que a reta ela poderia ser estendida e ver a interseção, certo? Com os limites de volume de vazios mínimos, né, e RBV. Então, muita gente só botou aquela escala do gráfico e não percebeu que havia uma interseção depois, né? Então, se você mudasse a escala, esticasse mais um pouquinho, dava para ver que tinha interseção. E aí, errando isso, você errou o teor de projeto. Então, aí perdeu 1,25 mais 1,25. Teve gente que acertou, tipo, 2 interseções, eu considerei metade dos pontos, certo? Elisa, só queria ver Oi. quando tu calculou o fator de eixo de carga dos veículos em 3C, 2C, porque o meu deu uma leve discrepância aqui, só para conferir de novo. Pode só voltar lá o slide? Posso voltar? Deixa eu ver aqui. O Ítalo queria falar. Deixa eu mostrar, tirar a dúvida do João. Daqui a pouco eu volto para ver o chat. Porque o meu valor, eu vi rapidamente, meu valor, por exemplo, do 3C, tem um tandem duplo, deu um pouquinho diferente. Eu só quero conferir lá. Tá. Deixa eu ver. Tá vendo, João? Tô vendo. João? Pronto. Opa. Pronto, 2C. 2C que você falou? Deixa eu ver aqui qual era. É o 3C, 8,851, né? Ah, não, tudo 8, bem. O meu deu 8,851, o teu deu 8,549, aí não tem, não é nenhum erro, não, né? Não. A gente considerou essas pequenas diferenças por conta da fórmula, né? Ah, ok. Não, eu tinha visto diferente, aí eu só queria ver de novo. Bom, obrigado. É isso mesmo. Pronto. Vou voltar aqui. Ei, Elisa, tu pode só me tirar uma dúvida? É porque quando teve o trabalho para determinar o número N, né? Foi pedido que tinha que fazer tanto comercial como geral. Se não me engano, no geral, você tinha que considerar feito de automóveis de passeio e de motos. Só que eu não achei como é que faz essa consideração. Tu podia me explicar qual era a diferença dos dois? A consideração eu não lembro direito como foi esse trabalho. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Quem ficou com ele foi a Cecília. Mas eu acredito que você tinha que falar que, tipo, moto, carro pequeno, não tem tanto impacto no número N. Por isso que a gente não considera, só considera caminhão, entendeu? Se eu não me engano, era para dar igual os valores, entendeu? O número N no final. E aí você tinha que dizer o porquê que a gente só usa o comercial, certo? Eu acredito que seja só isso mesmo. Certo, obrigado. Aí vocês podem mandar um e-mail, ver uma questão específica, por que recebeu aquela pontuação. E é isso. Infelizmente, foi muita nota baixa nessa prova. Acredito que o pessoal se deixou muito o número N.
Mas aí é porque a gente tinha noção de que vocês, como fizeram o trabalho, é para ter essas coisas tabeladas no Excel, e aí facilitaria até deixar a prova com consulta, vocês, teoricamente, iriam lá, né, e colocar, modificar só os dados, mas ainda teve muito problema quanto a isso. O primeiro trabalho que eu avaliei, gente, foi o método de Hot-Fuchs, certo? E assim, quem fizesse o gráfico, tinha que fazer aquele gráfico, né, e tal. Quem chegou até o gráfico tirou 5, certo? Quem indicou os teores da mistura, eu dei mais 2 pontos, tirou 7, certo? Quem apresentou a granulometria esperada foi mais 2 pontos, então a pessoa tinha 9. E quem verificou o teor de finos tinha 10, né? Enfim, teve gente que não fez o gráfico, né? Aí não ganhou os 5 pontos, tá? Porque cada um tinha que fazer o seu, não printar 2 slides, tá? O próximo trabalho, qual foi, Elisa? Foi o número N, né? Como muita gente errou na prova, gente, o trabalho não foi muito diferente, não. Tá? Então, assim, quem tentou fazer alguma coisa, eu não zerei o trabalho de ninguém, tá? Tirou ali 5, mesmo tendo errado muita coisa. Porque esse trabalho realmente são para ajudar vocês, né, na média final. Quem chegou até o FV corretamente, ficava com 8, tá? E quem acertou tudo, enfim, tirou 10. Acho que teve algumas pessoas que tiraram 10, sim. E também quem acertou o VT, né, V1, ganhava 1 ponto, tá? Então, você podia tentar ali alguma coisa, errar os FVs, mas acertou ali o V1, o VT, você tirava 6, tá certo? O próximo trabalho, gente, foi o de dimensionamento, né? Assim, não teve uma regrinha tão bem definida como os trabalhos anteriores, porque foi um trabalho, assim, que eu recebi de tudo, tá? Uma coisa que eu vou também esclarecer para vocês, que eu acho que é importante você saber da disciplina com isso bem claro, né? Que muita gente cometeu um erro conceitual, certo? O que é um pavimento semirrígido, gente? O pavimento semirrígido é um pavimento que possui revestimento asfáltico aplicado diretamente, né? Sobre a camada de base ou uma camada de subbase com material cimentante, né? Que tem adição de cimento, né? Solo cimento, BGTC, mas assim, gente, semirrígido direto, né? A camada de base tem esse material, tipo material com cimento. E se for o invertido, é a camada de subbase, mas ou é um ou é outro. Não, tem gente, muita gente, né? Não teve, né? Tem gente, não, muita gente colocou esse material em todas as camadas, gente. Isso não existe, tá? Então, eu não considerei, porque você não atingiu o objetivo principal do trabalho, que é dimensionar um pavimento semirrígido, né? Esse tipo de pavimento, ele não existe, tá certo? E, enfim, então, o que o trabalho tinha que fazer, né? Você tinha que dimensionar um pavimento flexível, né, e semirrígido, enfim, com base no método empírico e mecanístico empírico com o programa Medina. Então, basicamente, foi 5 pontos para cada lado, né? 5 pontos se você dimensionou empiricamente correto e 5 pontos se você usou ali o programa corretamente, né? Então, você tinha que primeiro dimensionar empiricamente, você tinha lá as estruturas, as camadas que aquele tipo de método sugeria, e depois, de posse disso, você ia inserir aquela mesma estrutura no programa para verificar como ela se comporta em relação a trincamento, em ATR, né? E, assim, obviamente tinha algumas limitações, né? Porque você encontrava camada de base ali de 8, aí você de 10, 12, e o programa, no mínimo, exige uma espessura de 15, né? Então, você não podia colocar valores inferiores a isso, e também no máximo 40, né? Às vezes, você encontrava um reforço subleito maior que 40 centímetros, e aí você dizia que só colocava os 40 lá, mas você poderia, né, ter a audácia de colocar, sei lá, dividir o reforço subleito em 2 camadas, né? Colocar ali, sei lá, 60, 2 de 30, né? Poderia fazer isso, enfim. Então, você tinha que verificar como é que aquelas estruturas que você dimensionou no método anterior se comportavam, né? Colocava no programa, colocava o dado. Muita gente também errou outra coisa. Não mudou o dado de tráfego quando você ali no programa, né? Deixou o que estava lá por default, né? Então, você não analisou a estrutura, né? Porque é outro tráfego, é outro tipo de comportamento. E cometeram o mesmo erro também de colocar solo cimento, BGTC em todas as camadas do Medina, então isso está errado, certo?
E, tipo assim, quando vocês inseriam aquelas estruturas, verificavam que o ATR, né, não era atendido, praticamente também não era atendido, você também tinha que ter a audácia de, não atende, e aí, vai fazer o quê? Dá uma solução, né? Dizer, eu vou procurar materiais mais resistentes, posso aumentar também a espessura das camadas, de forma com que aquela estrutura atenda aquele meu tráfego, né? Essa seria uma das soluções. Outra coisa também que muitas pessoas indicaram como solução, e eu não acho adequado, não acho viável, seria reduzir o número N, né? Não, isso não é uma solução viável, assim, ao meu ver, né? É mais realmente mudar a estrutura para suportar aquele tráfego, e não reduzir aquele tráfego, certo? Então, era isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Vocês falem aí no chat. Não? Se eu postar essa resolução onde? No Siga, esse vídeo aqui? Como é? Como da Vocês vão prova? postar esse vídeo vai ter algum lugar para gente, que eu cheguei atrasado, queria rever as primeiras questões? Tá. Eu gravei, mas aí como eu Continua gravando, viu? eu vou perder. Aí, Eu acho que não, tá gravando desde a hora que mesmo que tu saindo, continua gravando. então sim, vai ser disponibilizado. Eu acho que a F é a próxima semana, né, gente? Isso, quarta-feira. Os trabalhos foram feitos na média, né, de todos os trabalhos, não foi descontado nenhuma nota, eram 7 trabalhos, foi feita a média. E a média final foi a média das duas APs, AP1 e AP2, dividido por 2, mais 0,1 vezes a média desses trabalhos. Então, os trabalhos eram realmente ponto extra, né? Você podia tirar até 11 na média, tudo. Mas, enfim, infelizmente, muita gente na F. Acho que o número N foi a questão que pegou muito vocês, né? É uma questão muito importante, saírem de super sabendo calcular o número N, sabendo fazer essas análises também no próprio Medina. Muita gente também só colocava o resultado do Medina, mas não comentava. Vocês têm que comentar, né? Saber usar o programa é bom, mas tem que ter acessibilidade, de verificar, não atende o critério de ATR, porque, né? Justamente vocês mudarem as camadas, aumentar a espessura e diminuírem, era justamente isso que a gente queria, que vocês tivessem essa acessibilidade a usar o programa. Eu acho que era isso, né? O trabalho já foram esclarecidos, a prova também. Se tiver mais alguma dúvida, alguma solicitação, aí vocês mandam um e-mail para a monitoria. Então, o professor que ele também vai encaminhar para a gente. Se alguém tiver, fizer uma recorreção, envia, né, que a gente vê. Uhum. Então, pronto. Mais alguém? Alguma dúvida? Não, né? Ninguém falou nada. Acho que é isso, Cecília. Tá, então pronto, gente. Bom dia para vocês.